Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. E nós temos um assunto assim muito difícil para conversar com os irmãos nesta noite, que fala sobre dons espirituais. 1 Coríntios 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. A encontramos? Senhor Deus e Pai, com alegria, com respeito, com temor, leremos mais uma vez a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine o texto para que o compreendamos. Pedimos, Senhor Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos e aprendermos a Tua palavra. E pedimos pelo pregador, Senhor, que ele seja Teu instrumento no trazer a Tua palavra. Que ele traga, segundo a Tua vontade, o que não vier de Ti, que deixemos de lado. Mas fala conosco, nossos corações estão abertos, queremos ouvir e aprender. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós tivemos no retiro espiritual com parte da igreja, convivemos ali no sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, e nós conversamos exatamente sobre esse tema, dons espirituais. Eu vou pedir aos irmãos que estiveram no retiro, por favor, quem esteve no retiro, fique em pé, para nós podermos visualizar, fiquem todos em pé, e nós agradecemos aos irmãos o carinho, o respeito, a participação nesse retiro, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Eu creio que todos nós podemos dizer que foi bom. Vamos falar juntos? Foi bom? Foi bom, muito bom. Amados queridos irmãos, alternem comigo 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Vamos alternar? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eles guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curas, a operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, todos juntos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E logo depois, observe o seu texto, vai falar sobre a unidade orgânica da igreja, em que fala que todos nós formamos um só corpo. Nós temos funções diferentes e todos são necessários. Nenhuma parte do corpo é mais importante, nenhuma parte do corpo é menos importante. Amados queridos irmãos, nós estamos vivendo dias complicados com relação à situação de dons espirituais, porque temos sido atropelados pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, na obrigação de que alguns dons sejam imediatamente colocados em uso como a língua estranha, não é? E quantas vezes
eu já fui arguído por irmãos em Cristo Jesus, de outras igrejas, que me perguntam assim: pastor, o senhor já foi batizado no Espírito Santo? Eu falei: já. Fui batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. E as pessoas continuam perguntando assim: mas o senhor fala língua estranha? Eu falei: falo. A nossa língua é estranha, porque ela é usada para adorar e glorificar a Deus. Não é usada para amaldiçoar, nem para falar palavrões ou palavras de baixo calão. Isso para o mundo é uma língua estranha. Eles ficam me olhando assim meio de lado. Amados, queridos irmãos, vamos fazer um exercício. Eu tive um sonho. É um exercício, tá? Eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi um anjo sentado numa mesa. E ele estava diante de uma folha de papel. No alto da folha estava o meu nome, Luiz André Joia. E estava uma lista de todos os meus pecados. E quando eu me aproximei para olhar mais, eu vi uma pessoa que entrou na sala, vestida de branco, com o rosto resplandecendo. Nas suas mãos, ou as suas mãos estavam tomadas de sangue. E aquela pessoa então passou a mão sobre aquele papel e ouviu-se uma voz dizendo assim: leiam os pecados do irmão, leiam os pecados. E o anjo disse assim: não é possível ler os pecados, o sangue nos impede de enxergar esses pecados. Entenderam o sonho? Agora vamos interpretar esse sonho. Quem é esta pessoa que entrou vestida de branco com o rosto resplandecente? Quem os irmãos acham que é? Jesus. Porque ele sujou de sangue aquela folha. Porque o sangue de Jesus nos liberta. Jesus pagou com o seu sangue, com a sua vida, por nossos pecados. Pergunto eu, isso é interpretação de sonho ou isso é inferência a partir do conhecimento bíblico que nós temos? É a partir do nosso conhecimento bíblico. Pergunto eu, há necessidade desse sonho? Pergunto eu, há necessidade de interpretação desse sonho? Eu, certa vez, há muitos anos atrás, eu nem pastor era ainda, eu estava na igreja presbiteriana do Anil, e lembro de um rapaz que eventualmente estava ali, eu nem me lembro porquê, dando aula na escola dominical, e ele falou que teve um sonho. E naquele sonho ele viu uma grande serpente se levantando, e aquela serpente destruía as famílias, desunia, separava, matava. E ele falou: é aquela serpente. Eu olhei fixamente e vi que ela era a TV Globo. Falei: grande sonho que o irmão teve, grande sonho, não é? Eu não precisava ter esse tipo de sonho, nem precisava trazer esse sonho, nem precisava tentar interpretar, porque nós sabemos que infelizmente o mundo tenta destruir, o mundo tenta separar esse projeto de Deus que é a família. Amados, queridos irmãos, vamos agora voltar ao texto aqui e vamos dar continuidade no que nós já começamos a falar. Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano, mas era talvez a cidade onde maior existia a figura do pecado. Era uma cidade extremamente pecaminosa, um povo pecaminoso. Era um porto, vinham pessoas de diferentes regiões para lá, era um centro comercial. E os habitantes de Corinto tentavam sempre dar prazer aos visitantes que ali se aproximavam. Esse dar prazer nós podemos falar de prostituição. A igreja em Corinto ela foi implantada por Paulo. Está lá em Atos 17. Paulo, quando entra na Europa, ele vai até a cidade de Atenas. E ali ele vai no Aerópago e conversa com os filósofos que lá estavam. Os epicureus, os estoicos. Os epicureus são aqueles que visam o prazer. O homem tem que ter prazer na sua vida. Os estoicos são aqueles que acham que Deus está presente em todas as coisas, inclusive no meio ambiente, nas árvores. Eram filósofos diferentes, linhas diferentes, e Paulo foi falando sobre a salvação, sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre transformação, e houve uma revolução naquela cidade, e Paulo começou de forma muito interessante.
Porque Paulo viu na cidade de Atenas diferentes locais de adoração para deuses. Todos os deuses conhecidos estavam ali representados em locais diferentes, para que o viajante, ao chegar, pudesse cultuar ao seu Deus. E havia um local que estava assim, ao Deus desconhecido. E Paulo diz: este é o Deus que sigo, este é o Deus que eu adoro, que vocês estão tateando nas trevas, na escuridão, tentando encontrá-lo. E aí Paulo fala que o seu Filho Jesus veio ao mundo, pagou por nossos pecados, morreu e ressuscitou. Quando ele falou em ressuscitou, os gregos falaram: chega, nós não cremos em ressurreição do corpo. Mas a palavra foi plantada ali e Paulo vai para Corinto. Logo depois ele vai para Corinto. Ao chegar em Corinto, ele é apoiado por um casal chamado Áquila e Priscila. E sempre que um deles é citado na Bíblia, fala-se no outro. Nunca se fala só em Áquila, nem só em Priscila. Eles são citados 3 ou 4 vezes, Áquila e Priscila. Mas dá a ideia de um casal que é completo pela mão de Deus. A palavra Áquila significa águia. A palavra Priscila significa velhinha, carente. Então o casal se faz assim, em que um ajuda o outro, um se completa. A águia é forte, a águia tem visão longa. O idoso tem conhecimento, tem sabedoria no agir. E Paulo é recebido então por Áquila e Priscila. E durante 18 meses ele fica ali pregando o evangelho, ensinando, inicialmente na sinagoga. Até que ele passa a ser perseguido pelos judeus, ele sai e vai pregar então para os gentios, os não judeus. E aí começa a haver uma transformação na cidade. A igreja cresce muito, a igreja fica muito forte. E aí Paulo sai. E aí, amados queridos irmãos, acontece uma coisa muito estranha. Aquela igreja, ela se afasta da palavra de Deus. Aquela igreja que era formada por judeus e gentios convertidos, começa a aparecer no seio da igreja graves problemas. Se você olhar o capítulo 1, vai ver contendas, divisões, equívocos sobre sacramentos, desordem nos cultos, heresias teológicas, idolatria, como fala no capítulo 10, versículo 1, complacência moral, imoralidade, ascetismo, abstinência do mundo. As pessoas achavam que para seguirem ao Senhor deviam se desligar do mundo. Então alguns buscavam o total prazer, outros buscavam abstinência. Isso levava a divisões, facções, separações dentro da igreja. E quando nós abrimos aqui no capítulo 1, olha que interessante, olha que igreja complicada. No capítulo 1, versículo 12, diz assim, Paulo falando: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Pedro, e eu de Cristo. Olha a igreja dividida. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? A igreja estava perdida. E havia no seio da igreja um problema muito sério, que era o problema do chamado línguas estranhas. E a igreja considerava que isso era um dom importante, que todos tinham que ter este dom. E as pessoas, amados queridos irmãos, tinham dons não para usar para a igreja, mas era pela vaidade própria, para que pudessem demonstrar na igreja que eles eram melhores do que um outro. Havia uma competição de dons. A palavra de Deus diz que todos os dons estavam presentes naquela igreja, mas não era uma igreja ideal, pelo contrário, era uma igreja cheia de dificuldades. Amados, a Bíblia faz diferenciação entre 3 aspectos importantes: dom, talento e o fruto do Espírito. O que é talento? Vamos para talento, que é mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela tem uma vocação muito grande para música. Sempre teve, desde criança. Casou com um marido que também tem enormemente a vocação para a música.
Então, acho muito provável que tanto a Laura quanto a Elisa, filhas desse casal, tenham talento para música, porque isso vem no DNA do nascimento, trazido pelos pais. Entenderam o que é talento? Talento nasce conosco. E pastor, e o que é fruto do Espírito? Quando abrimos aqui em Gálatas, eu vou tomar a liberdade de abrir para ler com os irmãos quais são os frutos, ou qual é o fruto e como ele é formado, né? Quando abrimos aqui em Gálatas, nós vamos ver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é... O que é fruto do Espírito, pastor? Quando nós somos convertidos, Deus derrama sobre nós cada gomo desse fruto. E todos nós recebemos do Senhor com a nossa conversão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Repare, é uma tangerina composta de gomos, e todos nós recebemos isso na nossa conversão. Todos nós temos que ter o fruto do Espírito a ser desenvolvido ao longo da nossa vida em processo de santificação. Ah, então tá, pastor. Talento nós nascemos com ele. O fruto do Espírito recebemos na conversão. E o que é dom? Dom é alguma coisa que vem do céu, vem de Deus, que é derramado segundo a vontade de Deus. Alguns têm uns, outros têm outros, são completamente diferentes. Eles são dados por Deus, distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, para serem usados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por que nós temos dons? Porque na igreja, e aí a continuação do texto que nós estamos falando, nós somos um corpo completamente diferente. Nós temos gostos diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes. Alguns são braço, alguns são perna, alguns são pé, alguns são dedo, mas todos fazem parte do corpo. E o que é que nos mantém unidos? É o amor de Cristo entre nós. E os dons do Espírito são necessários para que este corpo cresça em comunhão. Então, por que recebemos dons? Para que haja fortalecimento da igreja do Senhor, para que haja adoração ao nosso Deus. E Deus o dá segundo a sua vontade. Uns têm, outros não. Eu achei muito interessante a divisão de dons, que foi feito por um teólogo. Ele chama a seguinte atenção: Jesus, quando nasceu, ele recebeu 3 presentes. Lembramos quais são? Ouro, incenso e mirra. Ouro representando a realeza. Incenso representando o quê? O serviço. O incenso era queimado no templo para que aquele cheiro subisse e fosse até o Senhor na sua adoração. Mirra é um dom profético, lembra os profetas, o sofrimento deles. Mirra era um líquido que era utilizado para minimizar as dores. Os profetas todos foram martirizados, foram mortos, massacrados, porque falavam das maravilhas de Deus. E os dons também eles são divididos em ouro, que é a administração. É o administrar, é o cuidar, é o zelar. Incenso é o serviço, é a cura, são os milagres. Profético é a profecia, é o discernimento do Espírito, é a interpretação, são as profecias. Então os dons são diferenciados e eles são importantes para que haja o crescimento do corpo de Cristo. Amados, queridos irmãos, há 4 formas diferentes de nós interpretarmos os dons. Alguns são cessacionistas. Os dons cessaram. Os dons cessaram. Foram necessários naquele período apostólico e não são mais necessários. Alguns são ignorantes. Eu não conheço,
Não entendo. Alguns são medrosos, eu não quero nem entender. É melhor deixar escondido. E alguns dizem que a contemporaneidade, ou seja, os mesmos dons daquela época, se aplicam aqui. Entenderam? Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, acreditamos que alguns dons cessaram, porque não há mais necessidade nem sentido. Outros continuam, para que o corpo de Cristo possa crescer. A igreja de Corinto, como eu tinha dito no capítulo 1, versículo 7, ela tinha todos os dons, mas não era uma igreja perfeita. E a maior dificuldade da igreja era o chamado dom de línguas, em que havia confusão na igreja. Por isso Paulo vai dizer que havia necessidade de um intérprete, alguém que pudesse ouvir aquilo e dizer o que estava sendo falado. Porque todos os dons são usados para crescimento da igreja, então não haveria sentido em alguém falar uma língua não compreendida. Imagina os irmãos, se eu vou chamar um pastor aqui alemão, um pastor alemão, né? Um pastor alemão, e ele vai pregar para nós. Quem aqui fala alemão? Levanta a mão. Então vou facilitar, um pastor chinês. Quem fala chinês? Não há sentido se não houver alguém que traduza para que haja compreensão. Falar em línguas tornou-se uma grande discórdia, desavença na igreja de Corinto, como ainda é hoje. A igreja de Corinto estava em franco retrocesso, por ter feito das línguas uma maneira de medir a espiritualidade cristã. Falou em línguas? Subiu um degrau. Não falou em línguas? Eu lembro o Rafael contando um caso de uma senhora que disse que era membro de uma igreja, acho que 25 anos, né? E ela nunca tinha sido batizada e participado da Santa Ceia, porque ela nunca tinha falado em línguas. Tadinha, ela estava esperando para que pudesse ser reconhecida como alguém que cresceu espiritualmente. Amados queridos irmãos, se é Deus que nos ama, se é Deus que nos escolhe, se é Deus que nos dá Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, como é que nós não podemos participar da ceia porque não temos um dom? Se é que ele não se compreende daquela forma, né? É de extrema importância que cada um de nós, e a finalidade desse culto é isso, cada um de nós tem um dom, pelo menos um dom. E os dons são diferentes, mas são necessários para que nós nos completemos como um corpo de Cristo. Entenderam? E aí vem, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? No texto de Paulo, mas existem outros trechos em que Paulo fala de diferentes dons. Aqui no texto parece que ele fala os seguintes dons: sabedoria, conhecimento, importante para a administração, fé. Essa não é fé salvadora. Essa é a confiança de que Deus vai agir na minha vida. Cura, milagres, profecia, discernimento do Espírito, é entender se aquela palavra vem de Deus, se aquela pessoa vem de Deus, línguas, e interpretação de línguas. Mas existem outros dons. Nós não podemos limitar a capacidade de Deus de distribuir entre nós diferentes dons necessários para que a igreja cresça. Mas 3 verdades merecem ser destacadas. E depois vou falar um pouquinho sobre a acessibilidade dos dons. Primeiro, a origem dos dons é divina. A origem dos dons é divina. É uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aos membros do corpo. Os dons não procedem dos homens, mas de Deus. Não podem ser confundidos com talentos, nem com o fruto do Espírito. Eles são concedidos aos membros do corpo de Cristo pelo Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Os dons são distribuídos segundo a vontade do Espírito e não conforme as preferências humanas. Eu acho muito interessante. A minha mãe, ela sempre diz assim há muito tempo, né? Agora ela parou e fala assim: eu queria tanto falar em língua de anjos. Eu falei: mãe, por quê? Eu acho lindo a pessoa falar. E ela nunca falou, graças a Deus que ela nunca falou. A origem dos dons de Deus.
propósito dos dons. Os dons são recebidos de Deus, exercidos com Deus, por Deus e para Deus, para que a igreja de Cristo tenha as suas necessidades supridas. Olhem que maravilha, amados, conseguimos construir esse prédio em 1 ano e meio. Por quê? Porque Deus nos trouxe homens especiais com dons para que essa igreja pudesse ser construída. O dom do controle financeiro, o dom do investimento, o dom da sabedoria, do conhecimento. E nós temos duas pessoas que nós agradecemos muito a Deus pela vida do presbítero Samuel, do nosso irmão Cancela, que foram pessoas trazidas por Deus para que esse templo fosse construído. E quando estivemos aqui com mês de fevereiro, com o pastor da igreja da Gávea, que é a igreja mãe nossa, uma igreja antiga, igreja rica, que ele olhou esse templo, ele falou assim, nossa, 1 ano e meio? Falei, me dá o nome dessa empresa, nós estamos precisando fazer obra na igreja da Gávea. Porque Deus tem que colocar pessoas lá que tenham esses dons. O propósito dos dons espirituais é suprir as necessidades uns dos outros, dependemos uns dos outros. Amados queridos irmãos, eu convido você ao chegar em casa a ligar para a irmã Márcia e falar, Márcia, Agildo, como é que vocês estão? Sei que a inundação destruiu muita coisa na sua casa, como é que nós podemos ajudar você? Irmã Graça, Maurício, sei que a água invadiu a sua casa, destruiu muita coisa, como é que nós podemos ajudar você? Porque nós somos um corpo, se uma parte sofre, todos os membros sofrem também, porque os membros não têm vida independentemente do meu corpo. Cada membro do corpo tem sua função, cada membro precisa exercer o seu papel, para que o corpo cresça de forma harmoniosa e saudável. E o resultado dos dons é o crescimento da igreja, é o fortalecimento da igreja. Não é para a autopromoção de alguém ficar aqui falando línguas incompreensíveis, ou fazendo curas, fazendo milagres. Tudo é para a glória e para a honra de Deus. Usar os dons para exaltação pessoal é dividir o corpo ao invés de edificá-lo, juntá-lo, construí-lo e fortalecê-lo. Os irmãos entenderam? Quem entendeu, diga comigo amém. Amém. Ah, bom. Agora eu quero falar sobre cessabilidade de dons. Alguns dons, amados, queridos irmãos, nós entendemos que eles cessaram e outros continuam. Querem ver algo interessante? Abra, por favor, a sua Bíblia em Hebreus 1, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. E vamos ler juntos esse versículo. Hebreus 1, versículo 1. Encontramos? Diz assim, olha, acompanha a leitura que eu vou fazer, diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, repare, como é que Deus falava na Antiguidade? Olha o Antigo Testamento e veja, olha como é que Deus falava. A palavra não estava escrita, não tinha a Bíblia, tinha só alguns textos, talvez do Pentateuco, mais tarde. Como é que Deus falava? Deus mandava anjos, Deus falava em sonhos, não é? Deus falava em visões. Em alguns textos do Antigo Testamento, Jesus Cristo aparece. Em outros, o próprio Espírito Santo aparece. Porque a palavra de Deus não estava registrada. Mas como é que Ele nos fala hoje em dia? Através do seu Filho, Cristo Jesus, através da palavra. Lá João capítulo 1 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Então, como é que Deus fala conosco hoje? Através de Jesus Cristo, através da palavra, através da Bíblia. Amados, queridos irmãos, não há necessidade de língua estranha mais na igreja. Por que haver? Por que trazer alguma coisa diferente daquilo que Deus já nos revelou? Observe mais, vamos mais à frente, vamos falar de língua estranha e vamos falar de profecia.
Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. É o finalzinho da sua Bíblia. A nossa Bíblia é composta por 66 livros, ele compõe uma obra única, coesa, que é a palavra de Deus. O livro de Apocalipse é o fechamento, são as revelações. Nos fala sobre alguns fatos que já aconteceram e outros que acontecerão. Olha que interessante, diz assim, Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. 2 pontos. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, por que profetizar, se já está tudo revelado? Por que trazer alguma coisa diferente do que está escrito aqui, se o texto diz que se alguma coisa for acrescentada, o nome desta pessoa será tirado do livro da vida. Não há mais necessidade de profecias e não há mais necessidade de línguas estranhas, porque a palavra de Deus já nos foi revelada. Mas naquela época não. Naquela época, vamos pensar como é que surgiu a chamada língua estranha. Lá em Atos 2, os discípulos estão reunidos na festa da Páscoa, vêm judeus do mundo inteiro, nem todos dominavam o hebraico, o aramaico, e aí os discípulos começam a pregar e cada um ouve na sua língua. Cada um ouve na sua língua. Vocês querem ver quais eram essas línguas? Lá em Atos, olha Atos 2, olha que interessante. Os discípulos estão pregando e cada um ouve na sua língua. Olha lá no versículo 8, versículo 7, Atos 2, 7. Olha que interessante, diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Muito interessante isso. Se nós conhecemos o Antigo Testamento, nós vamos lembrar que as línguas foram diferenciadas na Torre de Babel. Quando o homem quis ser igual a Deus, Deus separa o homem através da sua linguagem. E na vinda de Jesus Cristo, Deus une todos esses homens numa única língua, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, não há mais necessidade de profecia, não há mais necessidade de línguas estranhas. A irmã vai dizer assim: mas eu falo profecia. Aí eu falei: Deus abençoe, eu não vou dizer que você está errado, nem que você está certo. Eu vou dizer a nossa compreensão, segundo a palavra. Mas eu gosto de falar muito, se essa mala cai, vai machucar o seu pé, se ela cair, bater em cima, né? Mas se você se sente bem, se você entende que isso é para a sua edificação espiritual, faça, mas não há mais necessidade, porque a palavra já está revelada, e a palavra nos diz que Deus nos amou com tanta intensidade, que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, mas eu creio em adivinhação. Uma pessoa adivinhou uma parte da minha vida. Da onde isso veio? Eu falei: não sei, mas eu acho que não veio de Deus. Mas é você que tem que fazer essa avaliação com a pessoa e com aquilo que ela lhe trouxe. Pastor, isso salva? Não, isso não é isso que salva. O que salva é João 3,16, é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, crer em Jesus Cristo que pagou por nossos pecados. Isso é teologia.
Então, onde é que estão os salvos? Na Assembleia de Deus que acredita, certo? Na Maranata que acredita, na Igreja Batista que não acredita, na Congregacional e Presbiteriana que não acreditam. Porque não é isso que salva, mas isso é teologia, para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Já ouviu aquela expressão assim, e naquela igreja tem uma irmã que tem uma oração poderosa? Ué, porque a sua oração não é poderosa? Você não ora para o mesmo Deus que tem o poder? Ou você acha que é a oração que muda a vontade de Deus? Não é possível a oração mudar a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade. A nossa oração chega aos pés do Senhor e nós nos conformamos com o retorno que Ele nos dá, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou você acha que a sua oração pode mudar a cabeça do Deus Criador de todas as coisas? Quem somos nós? O dia que Deus for modificado pela nossa vontade, Ele deixa de ser Deus. Difícil, porque nós vivemos tempos diferentes. Não é isso que se fala, não é isso que se vive aí na televisão por essas igrejas. Mas é isso que a Bíblia fala. E é isso que a igreja presbiteriana acredita, mas se você não acredita, não é isso que nos impede da salvação. Vamos chegar no mesmo céu, no mesmo Cristo, no mesmo Deus. Teremos a morada celestial, porque cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas cuidado para não sermos enganados por ventos de doutrina que possam nos levar à destruição. Por exemplo, as igrejas neopentecostais falam de prosperidade. Não é isso, pastor Carlos? Elas dizem que nós tivermos fé, Deus nos dá. E nós temos que levar um sacrifício de fé. Aí você leva o seu sacrifício de fé, o seu dinheiro, aquilo não acontece, e eles dizem que o erro foi a sua falta de fé. Você tem que dar mais fé para que aquilo aconteça. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não conhecem a palavra. Jesus, quando olhava as pessoas caminhando, ele dizia assim, são como ovelhas sem pastor. Eles não sabem para onde eles andam. Fala alguma coisa, eles correm para lá. Fala alguma coisa, eles correm para lá. Porque eles não buscam a presença de Deus. Eles buscam os milagres de Deus. Amados, queridos irmãos, mas agora concluindo. Se você quiser conversar comigo ou com o pastor Carlos sobre esse assunto, tirar dúvidas ou dizer que discorda, amo você e respeito você. Isso não vai nos impedir de caminharmos na mesma igreja. Mas o grande desafio aqui desse texto é, qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Entenda, que se nós somos um corpo, Deus deu a cada um de nós um dom para ser usado para o crescimento e o fortalecimento desse corpo. Não é possível que nós estejamos aqui e digamos assim, eu não tenho dom nenhum. Como não tem dom? É Deus que derrama. É o Espírito Santo que distribui para que ele seja usado na casa de Cristo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Você tem um dom. E talvez esse seu dom esteja engarrafado. E você não esteja conseguindo colocá-lo para o uso e para a glória de Deus. E aí está o nosso desafio, qual é? Que você encontre um dom, ou os dons, e que nós, como autoridades da igreja, saibamos encaixar você numa atividade da igreja. Sabe que é possível que a igreja não esteja crescendo porque falta você trabalhar conosco, você colocar este dom para que este grande mecanismo chamado igreja esteja se desenvolvendo e funcionando? Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Quando usamos os dons espirituais de forma certa e com a motivação certa, Deus é exaltado no céu e os homens são abençoados na terra. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
fomos criados pela tua vontade, fomos formados pela tua mão. Cada um de nós, Senhor Deus, é uma joia perfeita, criada por ti. Nós somos diferentes. E nessa diversidade, juntos, nós funcionamos como um corpo. Um corpo que é alimentado pelo teu Espírito Santo, mas um corpo que cresce quando usamos os nossos dons. É tão difícil, Senhor Deus, porque recebemos tantas informações e diferentes informações. E nós rogamos, Senhor, que não o pastor ou outro pastor qualquer esteja mostrando o que é a realidade, mas que ao lermos a tua palavra consigamos enxergar a realidade. Mas precisamos ler e compreender a tua vontade, para que possamos encontrar os nossos dons e colocá-los, Senhor Deus, em uso na tua casa. Foi assim, Senhor Deus, que em pouco tempo tu permitiste que nós construíssemos esse templo e que estivéssemos habitando, porque irmãos colocaram seus dons à disposição da tua igreja. Mas talvez, Senhor, alguém aqui não tenha sido despertado e compreendido qual é o seu dom. Talvez ele esteja fechado, mas que o teu Espírito Santo incomode, para que ele possa ouvir, entender e se colocar nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. E leva-nos em paz para as nossas casas. Permita, Senhor Deus, que tenhamos uma noite tranquila de sono. Permita, Senhor Deus, que tenhamos uma semana abençoada, repleta de vitórias e bênçãos. Mas mesmo que não as alcancemos, que nos lembremos que o Senhor sempre será o nosso pastor. E o Senhor está nos conduzindo pelo vale da sombra da morte, na certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. Leva-nos em paz.